Graças a Deus. Então nós vemos que aqui, vamos falar agora sobre Estefanas, e nós vemos que aqui, meus irmãos, Estefanas também foi um homem que contribuiu muito acerca do ministério de Paulo. Por quê? Porque, meus irmãos, uma das coisas que ele era chefe de uma casa na Acaia. Meus irmãos, para ser chefe de uma casa, como nós vemos aqui, não era qualquer pessoa. Então nós vemos que ele era, vamos dizer assim, de família influente. Meus irmãos, ele está, vamos dizer assim, na lista daqueles que foram batizados por Paulo. Quando nós vemos a primeira carta de Coríntios, meus irmãos, que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo recomenda a Estefanas e sua família por sua devoção e por seu serviço à igreja, ou seja, faz uma recomendação acerca de Estefanas, reconhecendo o trabalho de Estefanas, não somente dele, mas também de toda a sua família. Quando a dissensão surgiu entre os cristãos em Coríntio, Estefanas foi escolhido para ser integrante de uma delegação de 3 pessoas para viajar a Éfeso e consultar a Paulo. Então, Paulo estava em Éfeso, fizeram uma comissão. Quando aqueles problemas, já falamos de outra mulher também, de uma mulher que falou acerca da igreja de Corinto. A igreja de Corinto dava muito trabalho para Paulo, era uma igreja que tinha todos os dons, porém deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Então nós vemos que essas pessoas aqui, que Paulo comissionou para que fosse, Paulo não, né? Que fosse até Paulo para dizer o que estava acontecendo, Paulo escreveu a carta. E uma das cartas que Paulo escreveu foi através do relato de Estefanas. Meus irmãos, então nós vemos que Estefanas, ele contribuiu muito. Claro, não foi fazer fofoca, foi falar, olha, você tem que falar, porque a autoridade espiritual ali era o apóstolo Paulo. Então nós vemos que Estefanas, né, comissionado pela igreja, pelo pessoal ali, para ir até Paulo e para falar para Paulo, para que ele pudesse trazer, vamos dizer assim, a carta, para que pudesse ser lida para o povo, para dizer o que Paulo achava daquela situação e como eles deveriam fazer acerca daquelas situações. Então nós vemos que Estefanas, né, ele também ajudou ali. Depois nós vemos que algumas coisas aconteceram, até melhorou em alguns aspectos, né? E nós vemos tudo aquilo que aconteceu, a confusão que aconteceu, que era a igreja de Corinto. Porém, Estefanas estava lutando para que ali fosse uma bênção. Que seria bom, né, meus irmãos? A gente vê tanta coisa dentro da igreja, e nós temos que lutar pela nossa igreja, nós temos que orar pela nossa igreja, que hoje, infelizmente, não dá por aí para ficar fazendo nada, para ficar falando nada acerca daquilo que está acontecendo na igreja. Nós temos que orar a Deus. Muitos têm se rebelado, muitos estão saindo das igrejas, fundando algumas denominações, cada um com seus problemas, não temos nada a ver com isso. Porém, pensemos bem, meus irmãos, mediante uma situação tão difícil. Quem era o líder? Era o apóstolo Paulo. Então, temos que procurar o líder. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.